E aí, pessoal, firmeza? Mais uma aula-chave aí para nós estar discutindo, beleza? Essa aula aqui é uma aula de transição, então basicamente ela está entre o período do final do ciclo da mineração, então é importante que a gente fala, né, de uma nomenclatura que é o ciclo da mineração, da extração de ouro e de metais preciosos e de cristais preciosos do território da América Portuguesa. Por que é um ciclo? Porque ele tem começo, meio e fim. Então essa aula ela começa a se encaixar com o final do ciclo do ouro, né? Alguns historiadores, como o Jean Paul e o Cláudio Vicentino, eles começam a denominar esse período entre a independência do Brasil e entre o final do ciclo do ouro. Isso que está entre esses dois fenômenos históricos no Brasil, eles chamam de colanos cacos, né? Tem uma nomenclatura dos dois historiadores aí que é bem interessante e pode estar aí sendo citada diretamente deles mesmo, que são dois autores aí que discutem bastante a questão do vestibular, são utilizados de forma bastante aí no vestibular como outros, né? Então, basicamente, todo o contexto que se passa nessa aula, tanto no Brasil e como na Europa, como a gente vai dizer, pelas invasões napoleônicas, e começa a surgir uma ameaça para o poder monárquico da metrópole, né, de Portugal em Lisboa, também começa-se a criar estruturas no Brasil, na América Portuguesa, né, instituições, uma estrutura física mesmo, né, que vai dar possibilidade futuramente da América Portuguesa com Dom Pedro I, né, a gente vai explicar todo o contexto, como tudo isso se chegou, né, com Dom Pedro I decretar a independência do Brasil, né, a independência da América Portuguesa, transformando-se aí em Brasil, beleza? Império Brasileiro. Então, nesse ponto de vista, essa foto aqui é bem importante, por quê? Porque ela retrata o início do período joanino, né? Então, ele dá final ao período de quando a família real sai de Portugal, vem para o Brasil, influencia toda a política e toda a estrutura daqui do Brasil, e por algumas questões que a gente vai discutir, eles vão sair daqui, né? Dom João VI vai voltar para Portugal, né, com a estrutura reestabilizada em Lisboa, ele vai voltar para Portugal e vai vai se proclamar rei de Portugal, né? Então essa aqui é, é uma tela, né, que ela retrata a vista do largo do palácio, né, no dia da aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, beleza? Então esse período aqui é o período que já dá fim à influência dessa família real, né, aqui no Brasil, né, Dom João de toda a estrutura real na realidade, né, porque Dom Pedro fica ainda aqui no Brasil com grande parte dessa estrutura, mas Dom João volta aí, usando uma nomenclatura melhor, Dom João VI volta e se proclama rei de Portugal. A gente vai explicar e isso tem que ficar claro para vocês. Então essa aula ela tá em que contexto? Ela está no meio termo, ela está ligando o final, a decadência do Brasil como da América Portuguesa como colônia e surgimento dela aí como Império Brasileiro, com a sua independência frente à sua metrópole, Portugal. Beleza? Então aqui a gente vai falar os temas abordados na aula rapidão. Então, como esse período ele é caracterizado pelo declínio o declínio do período do ciclo do ouro, então ele vai trazer características peculiares desse período, né? E esse período, como a gente já tinha discutido na aula anterior, algumas rebeliões, a gente também vai discutir duas em específica, a mineira ou Inconfidência Mineira, também denominada, né? Em 1789 e também a Conjuração Baiana em 1798. Por que eu escolhi essas duas para passar nessa aula? Terão outras, né, já nas próximas aulas. Mas por que eu escolhi essas duas? Porque elas têm caráter completamente opostos. Aí opostos no sentido de uma ser da elite e a outra ter um caráter mais popular. Inclusive, por alguns historiadores, ser declarada como a primeira revolta essencialmente popular, né, na América Portuguesa. Beleza? Além disso, como eu já tinha dito, né, isso a gente vai retratar um pouco, caracterizar, mostrar um pouco para vocês o que esse fim
da extração de ouro causou na colônia, né, apresentando essas duas revoltas, e posteriormente a gente vai trazer aí o contexto da Europa, que vai influenciar na metrópole, né, em Portugal, que vai ocasionar em 1808 a família real, né, Dom João VI, junto com a sua mãe, a Maria Louca, eles entram no barquinho, ó, vral, foge pro Brasil, 1000 graus, com o cu na mão do Napoleão, beleza? Mas a gente vai explicar isso melhor. Então a gente vai transformar o Rio de Janeiro em sede da monarquia portuguesa e isso vai inaugurar o período joanino, beleza? Além disso, a gente vai abordar nesse período joanino as influências internas inicialmente que causou, né, a vinda dessa família real, o que ela causou aqui no Brasil, o que ela mudou aqui no Brasil. Lembra que a gente falou já na fala anterior que começa a criar instituições físicas e políticas mesmo de você conseguir aí que vai dar condição para o Brasil se transformar independente futuramente, beleza? Então a influência dessa vinda do período joanino, da vinda dessa família real para a colônia, para a América Portuguesa, né? O que isso influenciou na estrutura do Brasil e inclusive na política externa, beleza? Então vamos lá. Aqui eu trago duas perguntas, né, para a gente refletir. Então o ideal é que terminando a aula a gente consiga pelo menos refletir sobre sobre essas duas temáticas que eu dou aqui. Então vou ler elas rapidão para vocês, né? Que grupo foi beneficiado com o advento do Estado napoleônico, né? Aí é importante vocês verem, né, nessa pergunta aqui, é importante vocês destacarem a questão da política externa, né? Com a vinda da família real aqui, quem foi os principais ganhadores dessa fuga para o Brasil? Quem ganhou mais nessa fuga? A gente vai falar e isso tem que ficar claro nessa aula para vocês. Além disso, qual é a sua relação com o surgimento do Estado brasileiro, né? Então a vinda da família real, como eu vou dizer já pela terceira vez, para você ver como são importantes essas duas questões, pela terceira vez já vou falar e ainda vou falar mais, que é quando a família real vem para cá, ela cria condições, tanto físicas como políticas, como sociais, que vai dar condição, quando Dom João VI voltar para Portugal, que ocorra a independência, porque um país, uma nação, ele não surge do nada, ele tem que ter instituições que possam garantir o convívio daquele país nos outros dias. Então é que ele tem uma forma de convívio, uma estrutura de um convívio, beleza? E isso envolve tanto questões físicas de instituições, né, como também questões políticas aí de que constituição vai seguir, o que vai fazer, entendeu? Então tem que ter aí um arcabouço um arcabouço aí de instituições, de políticas que dê a condição da independência. Então esse período é muito importante nesse sentido e cai questões mais ou menos abordando essas duas temáticas aí, beleza? Então respondendo elas, né, se você quiser tirar fotinho, manda para mim no zap, suave, eu corrijo elas e comento e devolvo para você assim que possível, né? Mas já é uma forma aí de você também estudar e exercitar, beleza? Essas duas questões têm que estar respondidas no final da aula, ou seja, vocês têm que ter condições para respondê-las ou refletir pelo menos, beleza? Então aqui a gente tem mais uma fotinho, né? Você está ligado que eu adoro foto e mapa, né? Então aqui a gente tem a coroação de Dom Pedro I no Brasil, como imperador do Brasil. Então aqui está Dom Pedro I no seu troninho, ó, tô passando o mouse aqui, ó, tá ligado? Aqui está o clero, um representante do clero, aí os representantes militares, né? A gente vê espalhado por todo o bonde aí. Ele é considerado o rei, o imperador militar do Brasil, né? Então ele tem esse título aí de chefe das forças, né? Ele é um exímio, ele é um exímio estrategista, ele controla todas as rebeliões e ocorrem diversas rebeliões no Brasil quando é proclamada a independência, e ele, com as habilidades militares que ele tinha, ele consegue controlar isso e manter a unidade territorial. Então ele é um imperador bem importante, né? E Dom Pedro II, aí ele também tem suas qualidades aí, né, que a gente vai estar pontuando nas aulas, beleza?
Então, esse período aqui é o período do final dessa aula, né? Então aqui a gente vai estar vendo já, né, o final do o ciclo do ouro, essa aula, e aqui seria já o final, a independência do Brasil, a constituição do Estado brasileiro, como que vai viver essas pessoas nesse império novo, beleza? Então essa foto aqui é bem interessante nesse sentido aí, quando vocês quiserem, depois da independência, voltar para vê-la, beleza? Então aqui a gente tem que o contexto, né, partindo no primeiro momento da aula, né, o contexto do final do ciclo do ouro, ele acaba caracterizando diversas conspirações contra a ordem colonial, ou seja, diversos descontentamentos, né? Então, como a gente disse, não existe uma unidade brasileira, isso vai ser constituído só no Estado brasileiro, e de forma melhor com o Instituto Brasileiro de Estatística, né, de Geografia e Estatística, que vai ser só na República, né? Então aqui o território ele é bem vasto e as concepções de não existe uma unidade. Todos esses territórios eles não se consideravam como semelhantes ou como brasileiros. Todos nós temos alguma coisa em comum, todos nós somos brasileiros. Não, existe uma certa autonomia, né? Então com o aumento, né, do controle de Portugal na região das Minas, em quase todo o território ao redor desse foco que é extremamente grande, né, ele ocupa hoje o que seria relativo a vários estados, né, vários mesmo. Então, nesse sentido, esse aumento de controle da coroa com mais imposto, com contingente militar, com imposto, com derrama, como a gente vai discutir hoje nessa aula de forma pontual, que a gente já falou na aula anterior, né, com derrama, né, a gente tem aí um aumento, né, nesse período dos descontentamentos. Então os colonos começam a ficar cada vez mais, mano, puto com os portugueses. O cara fala, tipo, mano, os caras, a gente paga imposto caro pra caralho e os caras não faz nada, tá ligado? Os caras ficam lá na Europa, lá em Portugal, só administrando e nós aqui se matando nessa porra. Então os caras começaram a ficar sangue nos olhos, né, parça? Isso começa a dar origem a movimentos anticoloniais. O que é anticoloniais? São movimentos que querem a ruptura com Portugal. Lembra que a gente falou dois tipos de revolta? Né? As revoltas, é, as revoltas que querem uma ruptura, né, com Portugal, as revoltas emancipacionistas, né, aquelas que elas querem literalmente se desligar de Portugal, e tem aquelas revoltas que são mais regionais e que os interesses se articulam dentro da elite contra um outro setor da própria colônia. Isso a gente já discutiu nas aulas anteriores, já pontuou. Agora a gente vai falar um pouco mais, como eu já tinha adiantado naquelas aulas das revoltas, que a gente vai discutir agora também revoltas, que elas querem um movimento de quebra entre essas duas, entre a colônia e a metrópole. Elas querem um movimento de emancipação, né? Beleza? Então aqui isso já é o contexto, né? Que começa a se dar essa treta entre a América Portuguesa, os colonos daqui que estavam tendo diversas liberdades, né, e enriquecendo através da mineração, né, com os descontentamentos, com os mandos e desmandos de Portugal. Então, na metade do século XVIII, né, a gente, como já disse, começa a cair o ciclo do ouro e os tributos começam, os impostos aumentam cada vez mais. Por quê? Porque Portugal necessita reequilibrar sua balança comercial com a Inglaterra. Ele tem uma balança comercial muito deficitária com o Império Inglês, né, que está na industrialização e está 1000 grau aí desde 1760 aí 1000 grau, querendo vender seus produtos e através de acordos eles mantêm Portugal subordinado aos interesses ingleses, né? Então aqui a gente tem que o Portugal necessita de cobrar impostos cada vez mais elevados da sua colônia para conseguir pagar as suas dívidas com as outras nações europeias, certo? Mas e aqui na colônia, qual é o contexto que está se dando? Cada vez mais você extrai mais rápido esse minério e paga pesados impostos
que são cada vez mais elevados. Então a região das minas ela chegou a dever aproximadamente 538 arrobas de ouro. Isso dá em torno de 8 toneladas. Né? Então lembrando que isso é anual. Então a região das minas ela chegou a dever para Portugal, né, 8 toneladas de ouro em um determinado ano, certo? Então nesse momento Portugal em 1789, né, com o Luís lá, o ministro da Maria Louca, ele agenda uma derrama naquele ano. Isso é interessante aqui, ó, Quebrada, porque esse ano aqui, eu não vou articular porque eu vou dar aula só da história do Brasil, mas esse ano é o mesmo ano, né, da Revolução Francesa. Então, em 1789, para quem quiser decorar aí os anos, né, né, tem o 7, o 8, o 9, em ordem aumenta um de cada, né? Então, 1789, se você vê esse padrão aqui, você lembra que teve a Inconfidência Mineira no Brasil, né, aproximadamente, se eu não me engano, dia 21 de março, né, desse ano, e uma semana e meia depois, né, ocorre a invasão da Bastilha, né, ocorre a Revolução Francesa, né, as vias de fato, né, da Revolução Francesa nesse mesmo ano. Então, a Inconfidência Mineira ela vem anterior à própria Revolução Francesa. Né? Por quê? Porque ambas elas são influenciadas por quê? Pela Revolução Norte-Americana. Né? Então, nesse sentido, pela declaração dos norte-americanos. Então, assim, nesse sentido, a gente tem aí que a gente está muito alinhado com todo o contexto mundial que está se passando, tanto nas Américas, tanto na América do Norte, né, como na própria Europa. Né? Os fatos históricos eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Então ele agenda uma derrama para esse ano, né? E esse ano começa a acontecer o quê? Que grande parte da elite da mineração, aquelas pessoas que enriqueceram através da extração de ouro ou do comércio paralelo secundário que alimentava a região do ouro, todas essas pessoas da elite das regiões das minas, todos os seus filhos eles eram educados na Europa. Então todos eles tiveram contato com a mesma ideologia que deu fundamento para a Revolução Francesa e para a Revolução Norte-Americana, né? Todos esses filhos da classe alta, da elite brasileira, da região das minas, todos estudaram na Europa. Todos, tá ligado? Então, muitos deles voltaram para a América Portuguesa, né, para administrar os negócios, provavelmente da própria família, né? E a partir disso, a gente tem aí que eles têm um contato com as ideias que estão em todo no mundo girando, e esse descontentamento com essa própria derrama que já é agendada, né, pelo ministro Luiz Antônio, e também com toda a história de demanda que Portugal, através de impostos e através também de opressão militar que ele acaba causando pelas derramas que eles vão colocando, e também pelo controle militar da região das minas, né? Como aquilo tudo foi lidado e trabalhado. Isso é importante a gente, você ver a aula de mineração, por isso que é importante, essas aulas estão muito juntadas, né? A gente tem aí que esses caras que estudaram lá na Europa, né? A gente tá vendo aqui eles começam a falar, mano, Portugal tá tiração com nós, tá ligado? Portugal tá achando que nós é capacho dos caras. Então a gente vai fazer um bagulho, mano. A gente vai conspirar e a gente vai organizar, tá ligado? Presta atenção, a gente vai organizar um movimento de independência no Brasil. Então eles tinham o plano, presta atenção nessa porra. Eles tinham um plano, eles não chegaram a vias de fato. Né? Mas eles tinham um plano de organizar, de estruturar, então eles começam a conspirar, né? Essa é a melhor palavra, conspirar contra a metrópole para o movimento de independência. Né? Então os rebeldes eles acabavam reivindicavam um governo republicano, né? Ou seja, todas as terras são ali do Estado brasileiro, do Império Brasileiro, e tomando a Constituição dos Estados Unidos
como modelo. Ou seja, como eu disse, eles estavam tendo contato com todas as ideias que estavam no mundo, inclusive com a ideia que deu foi a independência dos Estados Unidos, ela foi o embrião tanto para a Inconfidência Mineira quanto para a Revolução Francesa. Tanto que a Inconfidência Mineira ela já estava em conspiração quando a Revolução Francesa também estava. As duas estavam acontecendo ao mesmo tempo, beleza? Então essa que era a bandeira que eles tinham, os caras já estavam conspirando tudo, filho. Já tava no esquema, mano. Sabia quem ia mandar, quem ia desmandar, quem ia fazer a porra acontecer. Os caras tinham até bandeira, tá ligado? Então aqui a bandeira tá escrita em latim, né? A gente vai ver uma comparação aqui, mas está escrito liberdade, mesmo que tardia, né? Esse é o lema dos caras. Então, assim, mesmo que tardiamente, a gente vai conseguir a nossa liberdade, certo? Só que o que aconteceu? Um caguete, parça. Então, filha da puta, cagueta do caralho, caguetou o rolê dos caras, tá ligado? E o exército português, né, da coroa portuguesa, que estava na América Portuguesa, ele entra na micuinha lá, entra no bagulho e prende todos os burguês, mano. Então aqui a gente tem um retrato, né, que é a jornada do Mártires, né, de Antônio Perreiras, né, que é os pleiba, ó, se liga, porque pleiba, olha a sopa dos caras, tio. Todos bem vestidos, ó, todos até de peruquinha, pá, olha lá, ó, de cartola, meia alta, né, não, cachorro? Tinha que ser da Adidas, né, mas o bagulho da hora, mas beleza. E os caras aí, ó, a cavalo, né, os idosos a cavalo, e um bonde pesadão, né, gente pra caralho, mano. E qual que é a fita? Essa aqui é a elite que estudou na Europa. Esses aqui são as pessoas que tiveram contato com as ideias iluministas e a independência dos Estados Unidos. E foram esses aqui que estavam, né, articulando e conspirando, né, contra a metrópole a favor de uma independência aí, como já tinha planejado. Aqui a gente tem representação do exército, né, quando eles foram lá, o bonde pesadão, né, os caras foi tudo armado, né? E aqui a gente sabe que é Minas Gerais porque, mano, isso aqui é uma casa característica de Minas, né, mano? Pra quem conhece, tá ligado. Então a fita aqui, ó, que esse quadro, ele representa posteriormente a caguetagem, né? Os caras caguetaram a conspiração e a coroa pôde se anteceder ao golpe, né? E prender esses inconfidentes aí no caso. Beleza? Então, através de denúncia do Visconde de Barbacena, né? O, o ministro, né? Ele suspende a derrama e ele passa a acusação para o vice-rei da região, né? Essa denúncia chega em Portugal, ele passa essa denúncia para o vice-rei e manda ele prender essas pessoas. Em 1792, né, você começa a ter o julgamento dessas pessoas e quem é julgado à morte? O alfaiate, né, do exército João da Silva Xavier, que no caso acaba tendo o nome de Tiradentes, porque além de ser do exército, ele também trabalhava de meio que dentista, né? Ele arrancava os dentes das pessoas, tá ligado? Então, por isso aí o Tiradentes, né, mano? E ele foi morto, enforcado aí, esquartejado, né, em praça pública aí. Então, assim, a gente vê o que aqui, rapidão? Um bonde pesadão de pleiba, vários pleiba, e eles pegam quem pra esquartejar? O dentista, mano. Tá ligado? O dentista, mano. Foi o dentista que estudou lá na Europa, velho. Foi, né? Foi. Então você vê como é que é a situação, né? Aqui a gente tem a bandeira dos Inconfidentes, né? E aqui a gente tem a bandeira de Minas Gerais de hoje, né? Do estado de Minas Gerais. Então a gente vê que eles só mudaram a cor aí de verde para vermelho, né? O triângulo, né? O triângulo aí de Minas Gerais. Mas a frase ainda se mantém, né? A frase em latim de liberdade, mesmo que tardia. Além disso, a gente tem aqui o simbolismo, né, dessa história, fundamentando aí a história do estado de Minas Gerais, né, e trazendo características aos dias atuais, né, que enraizou na cultura deles. E aqui a gente tem, né, uma representação, aqui é uma representação, ela não é fidedigna com os fatos, né, então ela passa pela toda a subjetividade do autor, mas é uma representação do Tiradentes quartejado.
Os vestibular adoram apresentar isso daqui. Eles adoram. Eles mostram esse quadro do Pedro Américo e eles mostram diversos outros quadros. A questão aqui, qual que é? Presta atenção nessa porra, mano. Eu vou dar a letra dessa imagem, caralho. A ideia aqui é transformar, né, Tiradentes, um herói, um herói, né, que posteriormente ele é resgatado lá na República das Espadas e caracterizado como um herói dentro da... Não, já na independência, né, ali no contexto de independência, mas ele é caracterizado como um herói mesmo na República, do herói que confrontou, né, a dominação estrangeira, que confrontou a metrópole, né? Então, nesse momento, eles retratam, né, com o viés da própria religião que tinha figurante no Brasil, eles retratam esse Tiradentes, né, esse herói nacional, que é uma figura construída melhor pelo Instituto de Geografia Brasileiro, né? Ele é retratado como Jesus Cristo, né? Então, eles aproximam a identidade de Tiradentes de Jesus Cristo, aquele que combateu e foi injustiçado e o caralho por ter combatido um inimigo externo, um inimigo muito forte, né, no caso aí Portugal, beleza? E além disso, a gente tem o que é importante aqui, isso daqui é uma retratação não só de aproximação dessas duas figuras, de Tiradentes e Jesus Cristo, mas também uma representação que ela não condiz com a verdade. Por quê? Porque Tiradentes não era branco, muito menos com cara de norte-americano, tá ligado? Só que assim, o Tiradentes em si, ele, além dele não estar nesse perfil de pessoa, né, que é representada na imagem, essa imagem ela tem um interesse propagandístico. Isso é importante, entendeu? Ela é construída para propagar uma ideia de um Tiradentes herói na independência brasileira e posteriormente como herói da própria república, assim, um grande centro, né, por isso que é ensinado até hoje, né, lá no Instituto de Geografia Brasileiro, na República da Espada, beleza? Que a gente vai discutir melhor isso lá, tranquilo? Então isso aqui é importante, beleza? Essa imagem sempre cai, e essas duas interpretações que eles dão, uma imagem propagandística, né, de a construção de um herói nacional, e aí a aproximação entre Tiradentes e a figura de Jesus Cristo, beleza? Então aqui a gente vai falar agora da próxima. A gente viu que a Inconfidência Mineira ela é importante porque ela representa aí um primeiro momento de alinhamento do Brasil, da América Portuguesa, com todo o contexto mundial de ideias do iluminismo que estão surgindo, estão pipocando em todo o mundo, né? O Brasil, a América Portuguesa não está fora nesse contexto, e a gente tem o primeiro movimento de caracterização aí, né, de emancipação, de romper com a dominação da metrópole aqui na América Portuguesa. Os colonos queriam romper com a metrópole, mas a gente viu, presta atenção nessa porra, que essa revolta em si, ela tem o caráter do quê? Da elite. A gente viu na foto e falou que quem teve contato com essas ideias iluministas, os pleba dos filhos, né, dos grandes ricos, da elite da mineração ali naquela região do centro-oeste, beleza? O sudeste. Então, nesse momento, é uma revolta essencialmente da elite, beleza? É uma revolta de emancipação da elite. Mas, Vitor, mas condenaram lá, esquartejaram o Tiradentes que era quebrado igual a nós. Então, filho, o pobre que se fudeu, tá ligado? Mas a elite que articulou tudo aquela porra. Entendeu? Você viu que foi um bonde pesadão e um só foi condenado. Aqui, a Conjuração Baiana, ela é uma revolta também com a mesma questão de romper com a dominação portuguesa, né? Só que ela tem em sua essência, ela é popular. É isso que vai cair dessa porra dessa revolta, irmão. Ela tem característica popular, mano. Você tem que lembrar dessa porra quando cair Conjuração Baiana. Só isso. Então você faz dois contrapontos. Inconfidência Mineira em Minas Gerais, uma revolta da elite, né? Uma elite da mineração. E a Conjuração Baiana lá na Bahia,
uma revolta basicamente popular. E quem era os protagonistas dessa rebelião adentrando ela? Eram os próprios alfaiates, né, que a gente tinha ali. Então a gente tinha diversos, não só trabalhadores livres, mas como diversos escravos, né, que estavam aí nesse contexto, né, de escravidão, mesmo ligado ao contexto de escravidão ainda trabalhando, e outros escravos, né, muçulmanos, outros escravos de outras regiões do mundo também, da parte mais norte ali do continente europeu, não, desculpa, do continente africano, né, esses escravos que sabiam ler, escrever, entre outras coisas também, ler e escrever, que eu falo a mesma do Islã, né, a língua deles ali no caso. Né, eles tinham ali, eles liam o Alcorão e o caralho, uma coisa que é extremamente mal vista pelos escravistas. O escravo, ele não pode ler. O escravo que era pego lendo alguma coisa, ou ele era literalmente, já era, né? Eles matavam ele, eles sumiam com ele, né? Ou eles proibiam ele de ler. Então, se ele lesse, ele era castigado em público. Essa é a fita, entendeu? Então, esses escravos, eles que a gente tinha em sua essência, em maior parte de profissão, eram alfaiates, né? Ele faz um movimento de base popular, um movimento de maior participação popular. Então, o protagonista, presta atenção nessa porra, o protagonista quem vai pensar nos planos, quem vai fazer as ideias acontecer, serão uma massa mais popular. Totalmente diferente do que estava acontecendo em quase todas as rebeliões que estavam acontecendo, inclusive o que acontece em contraponto aqui didático na Inconfidência Mineira, beleza? Mas o que se dá esse descontentamento? É por causa basicamente das dificuldades econômicas, né, que estão passando de forma bem simplista, né, mas as dificuldades econômicas que está se passando na capitania da Bahia. Né? Nesse caso aí, quando foi retirado a Bahia era a capital da América Portuguesa, né? A principal escoamento de produtos era pelo Porto da Bahia, tanto de chegada de escravos como de partida de produto. Mas quando surgiu o protagonismo da região sudeste por causa da mineração, né, por causa da descoberta do ouro, foi mudada a capitania, a capital do Império da Bahia para o Rio de Janeiro. A gente falou isso na aula anterior também, então a gente está retomando o que falou na aula anterior, beleza? Então nesse momento a capitania da Bahia ela começa a perder protagonismo porque o que movimentava ela não era a economia dos engenhos do açúcar, que tinha engenhos, sim, mas não era o grande trazedor de dinheiro, que circulação de dinheiro naquela região, mas sim o comércio e todo o escoamento de todos os produtos que saíam do porto, tanto chegada como saída. Beleza? Então isso acaba causando grandes dificuldades econômicas na região, né? E começa-se o pessoal da revolta, tá ligado? Os alfaiate mil grau, mano, começa a fazer vários panfletos, né? E começam a distribuir esses panfletos por todo Salvador, tá ligado? Por toda a região ali do litoral, né? Da capitania. E a gente vai ler um aqui rapidão para vocês, tá? Pra vocês terem uma noção. Então, animai-vos, povo baianense, calma aí que não tá aparecendo tudo para mim, agora melhorou. Animai-vos, povo baianense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Né? Então a gente vê aí mais característica, mais influência, né? desse caráter, nesse caráter das ideias iluministas que acabam abordando. Mas, Vitor, você não falou que essas pessoas elas eram pobres e elas provavelmente não poderiam pagar estudos na Europa? Sim, mas a Inconfidência Mineira, que ocorreu antes da Conjuração Baiana, ela começa a ela começa a incentivar, né? Então ela não foi, porra, a Inconfidência não foi fracassada porque o cara caguetou e antes de acontecer
bagulho fudeu. Sim, mas ela serviu de inspiração muito forte para tanto essas ideias, né, como inspiração para a conjuração baiana e para outras revoltas que a gente vai falar na próxima aula, beleza? Então é importante aí você ver que a Inconfidência Mineira ela influencia outras revoltas e você vê isso claramente nos textos, né, pedindo liberdade e pedindo igualdade, né? Lemas aí importantes na Revolução Francesa, beleza? Então vamos lá rapidão, é nós quebrada, Vral. Então aqui a conjuração baiana, infelizmente os conspiradores, desculpa, eles pregavam me adiantei muito agora, né? Os conspiradores eles pregavam a proclamação de um governo republicano, democrático e livre de Portugal. Isso aqui é importante, né? Tá? Isso aqui devia estar grifado, não tá, mano. Mas é importante. Então eles quebravam, importante para vocês entenderem qual é a ideia principal deles, tá? A ideia principal é que eles são um movimento popular, isso vocês têm que entender. Eles são um movimento popular emancipacionista, eles querem se separar do domínio de Portugal. Só isso. E que eles têm influência aí, eles foram inspirados, né? Eles se inspiraram na Inconfidência Mineira. Isso é importante, esses 3 pontos não pode passar, beleza? O restante é para construir toda a nossa ideia, beleza? Então, eles pregavam um governo republicano, ou seja, o proprietário, o res é público, a terra é de todos, né? E a administração do público tem que ser em benefício do público e não de um rei, mas assim de todos, né? Então a administração do bem público tem que ser a benefício do público. Democrático, ou seja, todos nós somos iguais, então podemos votar, algo que não estava acontecendo, né? E ainda mais quando surgiu a região das Minas, a interferência de Portugal aqui aumentou muito mais, né, por causa do interesse da região do ouro. Isso influenciou na capitania da Bahia, né, com a retirada da capital de lá para o Rio de Janeiro, para facilitar esse escoamento de ouro. Então são decisões que não são passadas e nem são consultadas para os colonos, né? Elas simplesmente são faladas. Vai acontecer isso, 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 é isso, parça. Demorou? Então não existe democracia nesse tipo de relação. E livre de Portugal, porque eles entendem que só a partir da liberdade, do rompimento com a metrópole, que você vai alcançar tanto o estado de republicano, né, de uma administração pública a benefício de todos e de uma participação de igualdade, de uma participação política democrática, né, onde todos poderiam decidir aí o rumo do império, beleza? E não só Portugal ficar decidindo para onde a colônia vai. Beleza? Isso é importante, irmão. Importante vocês entenderem o caráter dessa rebelião, né? E por que ela é tão importante. Por ela ser, inclusive, para muitos historiadores, como a primeira revolta essencialmente popular no Brasil. Então isso é importante, cara. Ela é a primeira, né? Existe 30 delas, mas a primeira a gente tem que pelo menos ter ouvido falar na nossa vida, beleza? Os rebeldes ele tinham como proposta a fundação de uma república baianiense, então eles queriam a separação da Bahia de toda a América Portuguesa, né? Eles não queriam que todo o que a gente entende hoje como América Portuguesa, né, fosse separada, mas sim só a Bahia, né, a República Baianense, o território que a gente entende hoje como que era naquele momento a capitania da Bahia, né? E eles tinham uma bandeira, né? A Conjuração da Bahia era essa aqui, a bandeira dos caras, e a gente vê que é interessante que as cores passam até hoje, né, para a bandeira da Bahia atual, beleza? O azul, o branco e o vermelho aí. Então o movimento ele acabou sendo descoberto pelas autoridades portuguesas, né? Então chegou o momento aí que o governador da Bahia ele reagiu, né, a esse movimento de uma forma extremamente violenta e basicamente enforcou geral, mano, tá ligado? Como o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o João de Deus, né, o Luiz Gonzaga, né, eles enforcou geral em público, né, colocou várias forcas em público e começou a enforcar geral. E aqui a gente tem uma representação, né, do livro A Conjuração Baiana de Luiz Henrique, né, de Tavares, e aqui a gente tem uma representação, né, do enforcamento dos revoltosos aí na Bahia. E a gente vê que essencialmente aqui já tem uma representação,
né, o padre, que é a ordem religiosa aí, dando a benção pro cara ser enforcado, né, mano? E o cara é preto, irmão. Essa é a fita, tá ligado? Então é uma revolta popular, mano. Essa porra tem que ficar na sua cabeça. Entendeu, cachorrão? É nóis. Então, a gente abordou essas duas revoltas. Uma revolta essencialmente da elite, que incentiva, ela fracassa ainda na conspiração, mas ela faz parte aí de um contexto todo mundial, né? Ela tá até antes da queda da Bastilha, né, na França. Ela acontece até antes, uma semana e meia antes, mais ou menos, né? Não lembro aí se foi dia 21 ou dia 23 de março, né? E a Bastilha cai em abril, beleza? Então nesse momento aí, né, a gente tem aí a questão, né, que essa revolta ela é muito importante por incentivo, por estar nesse contexto e por incentivar todo outros movimentos de emancipação, servir de inspiração para outros movimentos, e ela é da elite basicamente da região da mineração. E em contraponto a ela, de forma didática para a gente entender, a gente tem a conjuração baiana, certo? Que ocorre na Bahia, certo? Outra capitania, ela é de essência popular e ela também tem um caráter idêntico a essa de emancipação, ou seja, elas querem quebrar com a dominação e criar um estado independente da metrópole. Beleza? Isso é importante. Essas duas revoltas, elas têm esse caráter, elas têm isso em igualdade. A diferença entre elas é que uma é popular, conjuração baiana, e a outra é extremamente elitista. Né? Todas foram respondidas pelo governo, pela coroa portuguesa, e todas foram extremamente violentas no seu combate ali, beleza? Então, nesse momento a gente vê que o Brasil, a América Portuguesa, ela está passando por um contexto extremamente violento. Isso não é fácil. Se você acha que o bagulho é mil maravilha e que o Brasil não tem guerra, você está equivocado nessa porra, tá? Então a gente está nesse contexto aí de extrema revolta, de extrema instabilidade, de extremo descontentamento com o que? Com o mando e o desmando da metrópole, certo? E lá na Europa, vamos fazer um parte agora para a segunda parte da aula. E lá na Europa, o que está acontecendo, parça? Na Europa surgiu um personagem bem interessante que seu professor de História Geral vai falar, né? Que é a invasão napoleônica. Né? Napoleão surge aí na França, ele surge aí 10 anos depois da Revolução Francesa, então em 1799 ele funda o primeiro Império Francês e começa a expandir as ideias iluministas para todo o território europeu. Então ele começa a invadir os países europeus, ele invade a França, a Espanha, né? O rei espanhol se nega a ser subordinado à França, ele vai lá, decapita o rei, mata todo mundo nessa porra e põe o primo dele, não lembro agora o nome, acho que é Henrique, ele põe o primo dele como rei da Espanha, certo? Então esse é o método do cara, mano. Ele chega lá com o exército pesadão e fala, ó, mano, se você não se render a mim, eu mato você, mato todo mundo nessa porra, tá ligado? E põe o meu primo, meu tio, quem for, é alguém de muita confiança minha que esteja subordinado a mim. E ele fez isso na França, ou ele fez isso na Espanha. E Portugal tá na bica do rolê ali na Península Ibérica, né? Então Portugal começa a se sentir ameaçado com a invasão napoleônica. E Napoleão, em 806, ele determina que sua professora sua professora de História Geral vai discutir mais, eu só estou dando a introdução, tá? O que a gente chama de bloqueio continental, ou seja, a França ela está numa constante guerra, né, de rivalidade que ela tem lá da Guerra dos 100 Anos, né? Ela tem uma constante rivalidade com o Império Inglês, né? Então Napoleão tenta invadir a Inglaterra, então ele quer forçar, ele quer estrangular a Inglaterra, e para estrangular ela economicamente, ele bloqueia os navios para a Inglaterra, ou seja, nenhum navio poderá ir comercializar ou transferir qualquer coisa para a Inglaterra. Se isso acontecer, ele ataca o país que mandou o navio e toma o poder,
foi o que aconteceu com a Espanha e é o que vai acontecer com Portugal. Então Portugal entra na sinuca de bico porque a Inglaterra fala para ele, olha, você vai ter que continuar comercializando comigo e eu vou te proteger se alguma coisa acontecer aí, certo? E Portugal não pode negar à Inglaterra o pedido, por quê? Porque Portugal deve dinheiro à Inglaterra. E do outro lado da mesa, Napoleão está falando, ó, se você não parar de comercializar com a Inglaterra, eu vou atacar você e vou derrubar o seu governo. Então Portugal fica nessa sinuca de bico e Napoleão vê que Portugal não vai ceder, não vai sair do lado da Inglaterra, ele invade Portugal, basicamente. Né? Então ele invade Portugal e a família real portuguesa fala, caralho, agora fudeu. Aí ele liga para os ingleses e fala, mano, o mano tá invadindo um rolê aqui, os caras já passou a fronteira e vai vir me atacar. Aí a família inglesa falou, ó, seguinte, vocês pegam, vocês vão para a América Portuguesa, vocês vão para o que a gente vai chamar de Brasil, que a gente chama de Brasil hoje, né? Vocês vão para a América Portuguesa e eu protejo vocês lá com os meus navios, né? Eu protejo você lá e eu luto com os ingleses, eu luto com Napoleão lá em Portugal, certo? E expulso ele de lá. Quando eu conseguir expulsar, você pode voltar para lá, beleza? Então, basicamente, a Inglaterra, o que, que ela fez? Ela protegeu Portugal e falou: você vai para a América Portuguesa enquanto eu resolvo aqui resolvo aqui com o Napoleão. Só que Portugal, a família real, poderia levar Portugal inteiro? Não. Então os portugueses ficaram, os mercantes ficaram, né, os burgueses ficaram, e quem foi? Foi os nobres. Em torno aí de 4, 5 mil pessoas, né, vários navios vieram para cá e desembarcou esse bonde inteiro aqui, de 3 a 4 mil, de 3 a 5 mil pessoas, mano, um bonde pesadão mesmo. Né? Então aqui a gente tem uma foto, né? Uma foto, caralho, que merda que eu tô falando. Uma pintura, uma tela, né? Um óleo sobre tela, né? Do Domingo Sequeira, né? Que é Junot, né? Que é esse francês aqui, né? Protegendo a cidade de Lisboa. Interessante que essa obra aqui, ela foi feita em 1808, no ano em que atacaram, né? Que a França atacou Lisboa, né? Por Portugal não respeitar o pacto, o pacto não, mas não respeitar o bloqueio continental, e a gente vai analisar basicamente aqui algumas ideias interessantes. Aqui as ideias abordadas, elas são mais interessantes para a história geral, então a sua professora de história geral vai discutir mais coisas aí com você a respeito disso, beleza? Mas dando um parênteses aqui, beleza? Essa imagem aqui, ela tá no Museu de Porto, certo? No Museu Nacional Soares, né? E essa imagem aqui, basicamente, ela foi construída pelos franceses, ela foi feita pelos franceses para convencimento dos portugueses. Convencer o quê? Convencer que o governo francês ele era melhor para os mercantes, os burgueses e a população portuguesa do que o próprio governo da família real que lá estava. Então, Vitor, ela tem uma característica propagandística? Tem. Nesse sentido, a gente vai começar a analisar rapidão a imagem aqui. Primeira coisa que a gente vê, exclui os personagens, vamos analisar elas por partes, né, uma forma. A gente exclui esses mano aqui, ó, que tá aqui voando e atacando coisa para cima, nessas luzinhas que ele tá atacando. A gente exclui esse mano Janote aqui e esse anjinho aqui. O que, que sobra na imagem? Um fundo extremamente escuro, né? Tirando essa parte colorida azul aqui, mas um fundo bem escuro, com um mano aqui, ó, fudido, ó, dando tipo, caralho, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô no laguinho, onde que eu tô, mano? E a Lisboa é representada por essa moça de vermelho aqui, certo? Então ela basicamente ela tá fudida, né? Porque tá atrás de uma pedra, num bagulho tudo preto aí, ó, tudo fudido, certo? E a gente vai agora acrescentar essas pessoas na imagem. Quando eles vêm pra cá, quando eles invadem Portugal ou quando eles chegam em Portugal, vai depender da interpretação, o que, que eles trazem? A era, o Império Napoleônico,
ele traz a luz do iluminismo, né? A luz da sociedade, a luz daquilo que vai se contrapor à Idade das Trevas, né? Se contrapor à idade. Então, quando a gente acrescenta ele aqui, a gente vê que lá no fundo, da onde ele vem, é claro, lá a luz existe. Aqui, onde Lisboa está, é sombrio. Lá tem luz, aqui é sombrio. Então, nesse momento, a gente vê que eles são portadores da luz. A gente vê até no chapéuzinho, tem uma lâmpada aqui, né? Se liga, uma lâmpada, cachorro. Ele tem uma lâmpada no chapéu, ele traz a luz. E da onde ele passa, onde a França passa, essas pessoas, essas minas aqui, ó, vão jogando um pozinho mágico aí, ó, que vai abrindo as nuvens, né? Vai abrindo e trazendo a luz para dentro de Lisboa. Ou seja, eles querem falar, passar a ideia que eles estão trazendo a civilização para Lisboa, entendeu? Uma ideia que eles vão usar lá no neocolonialismo, mas não é a aula aqui, beleza? Então, fechando esse parênteses, né, a gente vê que os franceses eles tinham diversos interesses em Portugal, em manter a Portugal sob domínio francês, né? E essa era a ideia principal aí de imperialismo que a gente tinha aí na Europa nesse momento surgindo aí, dando contraponto ao imperialismo inglês, beleza? Essa foto é mais interessante para o contexto brasileiro, então voltando para a história do Brasil, a gente tem uma gravura também de 1808, né? O ator é desconhecido, certo? Onde retrata a saída da família, a fuga da família real para a América Portuguesa. Então eles estão saindo de Lisboa, levando os padres, né? Várias carruagens, né? Tô vendo aqui, ó. Eles saindo das carruagens, né? Com crianças, pá, levando toda a família real, todos os nobres, levando todos os nobres com ele para a América Portuguesa, tá? Então quando eles chegam aqui na América Portuguesa, isso se inaugura o período joanino. Então a gente entendeu ali já deu aquela fuxicada na aula de história geral, né? Já explicou aí que por que eles saíram de lá e vieram para cá. Então eles estavam muito ligados à Inglaterra, eles não poderiam dizer não para a Inglaterra por causa das suas dívidas, e a Inglaterra falou, você vai para o Brasil enquanto eu luto contra Napoleão aqui, certo? Na verdade quem vence Napoleão é os russos, mas eu luto contra Napoleão aqui e tento retomar Portugal, certo? Enquanto vocês ficam lá na sua colônia. Só que isso daqui, lembra das perguntas que a gente falou lá em cima? Uma delas vai ser respondida agora, tá ligado? Então, quando ele traz, vai ser respondido agora, presta atenção. Quando a família real vem para o Brasil, e qual era a relação anterior a isso? Antes da família real vir para o Brasil, qual era a relação que tinha entre Portugal e América Portuguesa? Metrópole e colônia, ou seja, a metrópole controla tudo o que passa pela colônia. Todos os impostos vão para a metrópole. Todos os navios que fazem comércio com a Europa vão passar na metrópole. Vão passar pelo o fórum e a autorização da metrópole. Só que hoje, a metrópole, em 1808, né, a metrópole ela está dominada por quem? Pelos franceses. Ou seja, a metrópole sai do jogo aí e a América Portuguesa ela surge aí como um protagonista, né? Então ela começa a ter características de maior liberdade. E quando essa família real vem para cá com um bonde pesadão de 3 a 4, 5 mil pessoas, a colônia ela não tem uma estrutura física, né? Física eu estou falando, né? Para suportar a vida que essa nobreza gostaria de ter aqui. Então começa-se a construir isso. Então, basicamente, começa a ter agora uma mudança no contexto da colônia para transformar ela em um ambiente onde a qualidade de vida dos nobres portugueses poderiam se manter minimamente aqui na América Portuguesa, beleza? Para atender a primeira coisa que Dom João VI faz aqui no Brasil, né, que é contrariando a sua mãe, a Maria, né, a louca, ele
em 1808 faz a Carta Régia, ou seja, isso aqui é importante, quebrada. Isso aqui é a abertura dos portos. Presta atenção nisso que eu tô falando. Isso você precisa anotar no caderno. A abertura dos portos, ela basicamente autoriza o comércio entre nações amigas de Portugal e Inglaterra. Ou seja, presta atenção, os navios que estão aqui no Brasil, eles podem vender para quem? Para a Inglaterra. Ele não passa mais por Portugal, porque Portugal está sob domínio francês. Agora os navios que estão aqui, eles vão direto para Portugal, ou direto para a Inglaterra, beleza? Mas, Vitor, por que essa abertura dos portos é tão importante? Porque ela quebra com aquilo que a gente vai chamar de pacto colonial. O que garantia a relação de subordinação entre metrópole e colônia? O pacto colonial. A colônia só comercializa com a metrópole. A abertura dos portos, que foi presta atenção, foi uma condição que a Inglaterra pôs a Portugal. Quando ele viesse para cá, ele teria que abrir os portos brasileiros. Então, para a entrada, presta atenção, para a entrada dos produtos ingleses. Então, a gente está vendo que os interesses ingleses são muito relevantes, né? Eles querem que o mercado brasileiro compre os produtos industrializados ingleses, isso é importante que eu estou falando, né? E para isso acontecer, não pode existir pacto colonial. Na realidade, ele tem que ser quebrado. E como ele é quebrado de uma forma materializada, com a abertura dos portos. Você abre os portos para as nações amigas de Portugal. Beleza? Quem é a nação amiga de Portugal? É a França? Não, é a Inglaterra. Beleza? Então atende o interesse de quem? Presta atenção nessa porra, mano. A abertura dos portos, ela atende o interesse de quem, mano? Dos burgueses industriais ingleses. Dos burgueses industriais ingleses. Beleza? Então a abertura dos portos, ela rompe com, resumindo, ela rompe com o pacto colonial e atende os interesses ingleses. Beleza? Então, além disso, outra coisa, olha como a Inglaterra se dá bem nessa porra, hein? Ó, presta atenção, hein? Olha, deixa. Olha como a Inglaterra se dá bem nessa porra. O Tratado de Comércio e Navegação de 1810, né? A Inglaterra, ela procura ampliar mais a sua participação na vida econômica da colônia, da América Portuguesa, pressionando Portugal. Então, 2 anos depois, ela força Portugal ao quê? A garantir uma taxação privilegiada para ela. Então, todos os produtos ingleses que viessem a ser vendidos na América Portuguesa, eles seriam cobrados 15% de imposto. Então, 15% desse produto, um produto é vendido por R$100, 15% dele, R$15, vai para Portugal. Entendeu? Mas 15%, Vitor, é alto, né? Mas ó, olha como ela ganha protagonismo aqui. Olha como ela se sai, ela pilantra os caras. As mercadorias dos portugueses pagam 16% de imposto. Então, a colônia não é inglesa, mas o produto inglês ele entra mais barato aqui do que o próprio produto do dono da colônia, parça. É tipo o cara entrar na sua casa, tá ligado? O cara entra no seu restaurante e come mais, paga mais barato do que você na sua própria comida, tá ligado? Então, assim, 1000 grau, mano. 1000 grau. E os outros demais países, eles pagam 24% de imposto. Ou seja, a Inglaterra, ela se sai muito bem. E por que ela se sai muito bem? Porque ela pressiona Portugal, ela fala, ó, eu tô defendendo Lisboa. Eu tô perdendo tropas inglesas para retomar a cidade, irmão. Você não vai deixar os meus produtos ser vendidos na sua colônia? Você tá me tirando. Então Portugal tá completamente o quê? De calça arriada, irmão. Não pode fazer nada. Enquanto ele tá aqui, enquanto ele estiver aqui, ele tá refém não só do imperialismo francês. Isso é importante que eu tô falando. Ele não tá refém unicamente do imperialismo francês, mas também do imperialismo inglês. Beleza? Então vamos lá, a gente tá terminando a aula, tá? Vai terminar na hora certinho.
Então, basicamente, essas informações você não precisa decorar. A abertura dos portos, geralmente, ela cai no vestibular. Ela aparece bastante, tá? Então, ela rompe aí com o pacto colonial, ela atende os interesses dos ingleses, né? E isso daqui começa a ficar cada vez mais evidente que os ingleses, eles começam a tomar mais participação dentro da vida econômica desta colônia, né? Mais participação, olha o mouse, até que a própria metrópole dessa colônia. Mas por que isso tudo acontece? Porque português é burro? Não, porque português está refém dos ingleses. Ele está refém de dois imperialistas, dos imperialistas industriais ingleses e dos imperialistas franceses, basicamente. Beleza? E agora a gente vai falar aqui, né? Teve essas medidas e agora apareceu uma escola aqui, né, cara? Um bonde aí, ó, pesadão aí, uma galerinha, pá, uns carrinhos. Isso aqui era na época da colônia, Vitor? Não, isso não é época da colônia, não. Isso aqui sim é uma foto, né? Da Faculdade de Medicina lá da Universidade Federal da Bahia. Beleza? Para quem aí não conhece, esse prédio aqui, ele foi a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, né? Que na realidade se chamava Faculdade de Cirurgia, de Medicina e Cirurgia. Faculdade de Medicina, Escola de Medicina e Cirurgia. Esse é o nome. Né? Ela foi fundada em 1808, né, por Dom João, certo? E isso daqui é as instituições que eu estou falando, né? Aquelas instituições físicas que eu citei umas 4, 5 vezes que elas iam aparecer, elas aparecem agora. Né? Essas instituições físicas necessárias para ter uma nação. Ou seja, você precisa de um hospital bom, né? Inclusive uma faculdade para formar médicos para atender essa família, esses nobres aqui. Então, se algum nobre precisa de uma cirurgia de alguma coisa, ele precisa ter uma faculdade ou alguém que esteja formado ou alguém em algum ambiente que consiga fazer essa cirurgia. Beleza? Então, constrói aí a primeira faculdade, a primeira escola de medicina aí do Brasil, né? Hoje é a Federal da Bahia, né? A Faculdade de Medicina, esse prédio aqui, beleza? Então, basicamente, é só essa estrutura que aparece, Victor? Não, né? Então, em 1808, cria-se o Banco do Brasil, vou mostrar uma foto dele. Além disso, a gente tem a Biblioteca Real, a gente tem o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, então começa a se criar, aqui você não precisa decorar essas porra, mas você precisa saber que começa a criar pouco a pouco instituições, né? Instituições para quê? Para ter uma administração mínima. Ou seja, você precisa de um banco onde guardar o dinheiro e aonde conceder empréstimos para os nobres, né? Ou para os mercadores. Você precisa de uma faculdade de medicina que atenda basicamente o interesse da nobreza. O Cibanco também, o Banco do Brasil, atende os interesses da nobreza. Um jardim botânico, uma área verde de lazer onde eles possam ir. O teatro, né? Eles criam o teatro também. O teatro do Rio de Janeiro também surge nesse mesmo momento, né? A Biblioteca Real, entre outras instituições aí, são várias, tá? Eu vou citar só algumas para você ter uma noção que começa a se criar aqui, né, instituições mínimas para você ter uma independência, uma condição mínima de independência, né? Aqui a gente tem o Banco do Brasil antigamente, a fachada dele, né? E hoje é o Centro Cultural do Banco do Brasil, beleza? Lá tem vários eventos culturais lá no Rio de Janeiro. Mas esse aqui é o prédio, né? Reformado, obviamente, do antigo Banco do Brasil, o primeiro banco criado no Brasil, beleza? E uma foto aqui de uma foto também do Arquivo Nacional, né? Do Jardim Botânico, beleza? Umas fotinhas aí para nós. E agora a gente vai falar por último da política externa para finalizar a aula, tá? Então a gente viu aí o movimento, né, que aconteceu na Europa, que fez essa família real vir para cá, ficou completamente refém do imperialismo inglês, né? Isso acabou causando algumas influências aqui em questões políticas, como a abertura dos portos, Tratado de Comércio e Navegação ou Tratado de 1810, né? O nome, né, é tão interessante, né? Mas a questão aí dos impostos ser menor
para os produtos ingleses, isso é interessante a ser pensado, né? E também a gente viu aí que essa família real vindo para cá, ela precisa necessariamente, né, de uma estrutura física, como hospitais, algumas escolas, faculdades de medicina, faculdade de direito, né, que são as primeiras faculdades que surgem aí. Você tem aí, você precisa de pessoas que condenem, que julguem os outros, né, que façam as leis, né, que favoreçam a nobreza, e que pessoas que tratem esses nobres, né, médicos aí que eles confiam, né, basicamente. E também espaços de lazer, como o Teatro do Rio de Janeiro, o prédio também surge nesse momento, né, o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, né, que traz aí vários livros também da Europa para cá. Começa a ter também missões artísticas de outros países. A família real traz artistas de outros países para construir quadros, para criar reproduções artísticas, e compra até quadros também que eles já trazem com eles, mas outros de outros países também, de outros reinos, né, para também expor aqui no Brasil e fazer eventos, né, de exposição de arte, essas coisas que a nobreza gosta, esses burguês safado gosta. Demorou? Então, isso daí cria um contexto suficiente, né, tanto fisicamente como politicamente, por causa da abertura dos portos, por causa do interesse inglês aqui nesse território também, né? A gente tem aí uma estrutura mínima para se debater uma independência geral, beleza? Mas isso vai se culminar melhor na próxima aula, quando a gente abordar direto a independência, beleza? Agora, na política externa, em 1809, né, um ano depois quando eles saíram com o cu na mão lá de Portugal, né? Eles chegam aqui no Brasil, eles fazem as primeiras instituições, né? Abre os portos e invade a Guiana Francesa, que era o quê? Uma colônia francesa, né? Então, em represália por você ter invadido Portugal, eu invado a Guiana Francesa. Além disso, né, em 1815, a Inglaterra força Portugal, né, a elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Alvagres, né? Então o Brasil ele sai da condição de colônia, meramente colônia, para reino irmão de Portugal. Então a colônia ela se eleva ao que? A um reino irmão de Portugal. Portugal lá na frente, depois de Napoleão, vai tentar mudar essa situação. Ele vai querer que o Brasil volte a ser uma colônia, mas aí já vai ser tarde demais. Beleza? Em 1817, ele invade o território da Cisplatina, que a gente vai chamar de província da Cisplatina. Lembra que esse território ele foi deixado, na realidade, com os espanhóis, né? Então, os espanhóis, depois de ter perdido a coroa para os franceses em 1817, já quando o Napoleão está começando a se fuder, tá ligado? Quando ele já tomou tomou um pau dos russos, né? Ele começa a perder poder, e Portugal aqui, né, a família real aqui no Brasil vê essa oportunidade aqui no Rio de Janeiro e invade a província da Cisplatina, beleza? Então, em represália aí também a coroa ao Império Francês, né? Ele tinha interesse nessa região, por quê? Porque essa região basicamente ela é a foz do Rio da Prata. Na aula anterior, quando a gente fala da consolidação, da diversificação da região aqui, da diversificação dos produtos brasileiros, da produção de mercadorias, né, inclusive da região das Minas, a gente fala mais sobre a questão aqui que tinha, né, os 7 povos e a colônia da Cisplatina, beleza? Então, basicamente, a gente tem esses movimentos em relação à política externa. Então, mesmo a América Portuguesa, né, sendo aí um território extremamente embrionário em relação a instituições políticas, instituições físicas, né, ela começa a dar os seus primeiros passos nesse momento que a família real vem para o Brasil. Isso é importante, beleza? Então aqui tá as referências que eu uso, né?
O livro do Cláudio Vicentino, do Fernandes, também eu uso bastante. E da Marieda Linhares, é um livro maravilhoso para a história do Brasil. Beleza? Então é isso, quebrada. Tamo junto. Responde lá as questões, as reflexões e se quiser manda para mim. Demorou? É nóis.